Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui juntos novamente para nós nos edificarmos. Olha só a mensagem de hoje. Olha o título. O que significa as misericórdias do Senhor? Então, vamos começar fazendo aqui a nossa leitura bíblica de hoje, que está localizada aí no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E aí, você sabe o que é misericórdia? Então você vai descobrir agora nesse vídeo. Vamos lá? Misericórdia significa basicamente um sentimento de compaixão e piedade. É uma palavra muito utilizada em vários contextos diferentes, o que torna o seu conceito muito amplo. Diante disso, muitas vezes acaba sendo até difícil definir o que significa misericórdia. Agora, neste momento, nós iremos nos aprofundar mais sobre essa palavra, qual o conceito dela aí, que traz para nós vários significados amplamente utilizados na Bíblia. E vem a pergunta nesse momento: qual é o significado de misericórdia? Para entendermos o significado de misericórdia na Bíblia, primeiro precisamos considerar algumas coisas importantes no tocante da etimologia da palavra. No português, a palavra misericórdia vem de junção de duas palavras latinas, no caso, miseratio, que deriva de miserere, significa compaixão, e cordis, que significa coração. Logo, misericórdia significa algo como coração compadecido, no sentido de ter compaixão pelo sofrimento e a dor de alguém. Em outras palavras, que são citadas também por aí, falam de empatia, né? Se importar com a dor do próximo. Isso não é sentir pena. A compaixão, ela é diferente da pena, né? Que nunca devemos ter pena, mas ter compaixão das pessoas. Compaixão daquele ou daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela indivídua que está ali passando por aquela situação difícil. Então, compaixão é ter um coração compadecido. Como nós sabemos, eu acredito que alguns não sabem, mas vão saber agora, que a Bíblia ela não foi escrita originalmente em latim e muito menos em português. Portanto, a palavra misericórdia é aplicada para traduzir alguns termos bíblicos empregados nos idiomas originais, como nós vamos ver agora. Realmente não é nada fácil definir exatamente o conceito de misericórdia na Bíblia. Isso acontece pelo fato de que há várias raízes hebraicas e gregas que foram traduzidas como misericórdia. Em outros textos ou termos que transmitem uma ideia semelhante, nós temos que ficar atento para compreender um pouco melhor. Agora vamos dividir o uso da palavra misericórdia como tradução de termos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra misericórdia é geralmente aplicada para traduzir 3 termos diferentes. Olha aqui o primeiro:
Renem. Eu vou soletrar aqui para vocês. R-E-H-E-N. Esse termo significa ventre e tem origem comum como Rayan, referindo-se ao conceito de compaixão materna, sentimento maternal ou até sentimento fraternal. No plural, Rayamim pode ser traduzido como ternas misericórdias. Tais termos podem ser aplicados para se referir à bondade de Deus, principalmente para aqueles que estão em dificuldade e sofrimento. Nós vamos fazer aqui duas leituras bíblicas, Gênesis 43, versículo 14, e vamos ler aí Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Vamos ver, olha o que diz. É Deus Todo-Poderoso vos ter misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, Benjamim, e eu, se eu for desfilhado ficarei. Essa passagem bíblica aqui está aqui falando sobre Benjamim, e quem está falando dessa fala é Judá, irmão de José, quando José pediu para Benjamim ficar, porque ele queria testar os seus irmãos. Então Judá falou essa fala aí. Agora Êxodo 34, 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Então vamos para o termo resede. Basicamente, esse termo significa força permanente, já que a sua raiz etimológica provavelmente significa intensidade. Logo, podemos entender o termo resede como um termo que expressa a obrigação, a solidariedade mútua de partes relacionadas. Esse termo é usado cerca de 250 vezes nos livros do Antigo Testamento. Na maioria das vezes é traduzido por misericórdia, mas também pode aparecer como bondade, benignidade, solidariedade e graça. Em um exemplo prático, esse termo refere-se à fidelidade de Deus no sentido da aliança ou pacto. A principal ideia transmitida é o amor constante, ou seja, o amor permanente e imutável do Senhor, que estabelece os laços pelos quais seus filhos os pertencem. Agora vamos para o outro termo. Vamos para o termo Hanan. Vou soletrar aqui para vocês. H-A-N-A-N. Esse é um termo geralmente traduzido como misericordioso. Ou seja, o ato de ter misericórdia. Aqui também vale descartar o termo nher, que é traduzido principalmente por graça e favor. Esse aqui é H-E-N. Então aqui eu falei para vocês esses três termos diferentes sobre a palavra misericórdia no Antigo Testamento. Agora a gente vai para a misericórdia no Novo Testamento. Vamos ver o que tem para nos falar aqui no Novo Testamento. Nos livros do Novo Testamento, a palavra misericórdia geralmente traduz os termos gregos eleos e oikitirmos. Também vale ressaltar que no Novo Testamento
O sentido dos termos hebraicos já citados, resed e nher, quase sempre estão combinados no grego charis, que significa graça. Vamos agora ver esses dois termos aqui. Eleos. Esse termo pode ser traduzido como piedade, compaixão, misericórdia. Podemos citar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 37. Vamos fazer essa leiturinha também. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, e disse: pois Jesus falou, vá, faze-me da mesma maneira. Jesus falando aí, essa passagem de Lucas 10, 37, vai e faz da mesma maneira. E a Epístola aos Hebreus 4,16, como exemplos de quando esse termo é utilizado no original. Olha só, esse termo, oikitirmos. Esse termo refere-se à ideia de companheirismo em meio ao sofrimento, ou companheirismo em meio à dor. Aqui podemos citar as epístolas aos Filipenses 2, versículo 1, Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12, como exemplos onde o termo é utilizado, para você entender mais a mensagem sobre misericórdia e este termo referindo-se aí o companheirismo em meio ao sofrimento e o companheirismo em meio à dor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Olha o que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranháveis de misericórdia e de benignidade, e humildade, mansidão e longanimidade. Além desses dois termos, também é importante destacarmos o grego. Olha só, essa palavra é muito complicada aqui. Eu vou assoletrar para você, tá? Olha só. É USPHLANCHNOS. Eu vou falar aqui, não sei se eu vou falar novamente para você essa palavra no grego, tá? Vamos ver se vai sair aqui. Eusplanchonos, tá? Significa literalmente vísceras gentis, mas geralmente é traduzido como misericordiosos. Essa palavra aqui, ela é no grego, tá? É só para você entender vários termos aí de misericórdia. Então vamos lá. Como é o caso de Efésios 4, versículo 32. Vamos fazer também essa leitura. Sejamos bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 78, encontramos uma expressão parecida que literalmente significa estranhas de bondade, que no grego se pronuncia assim, esplancham eleos. Então, para entendermos melhor aí essa palavra, eu vou te passar aqui alguns textos bíblicos para você fazer essas leituras aí com você, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, olha, a primeira passagem bíblica para você aí é Gênesis 43, versículo 30, 1 de Reis, capítulo 3, versículo 28, Lamentações, capítulo 1, versículo 20, e Lamentações 2, versículo 11, Filipenses 1, versículo 8.
No livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, o termo grego oikitirmo, que vem de oikitos, significa pena, traduzido por misericordioso e piedoso. Preste atenção. Olha, a pena, ela não é legal. Só que esse termo grego aqui está falando desta pena, mas no sentido da misericórdia. Não daquela pena que você tem pena da pessoa, tá? Entenda bem o que a palavra está falando. E essa combinação dessas duas palavras gregas são utilizadas na expressão estranhas de misericórdia e compaixão. São as referências já citadas aí em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Filipenses 2:1. Agora nós vamos para as lições acerca da misericórdia. Apesar da dificuldade de entendermos o que significa misericórdia, em alguns casos, bem como a sua aplicação na Bíblia, algumas verdades são facilmente compreensíveis. Vamos ver essas lições aqui. Primeiro, são 6, tá? Nosso Deus é misericordioso. Ele é o Pai da misericórdia. Você vai ler 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo o 3. Você vai ler Êxodo 34:6, Neemias 9:17. Você vai ler Salmo 86, versículo 15 e Salmo 103, versículo de 8 ao 14. E você vai ler Jonas 4:2. 2. As misericórdias do Senhor são sobre todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. 3. Os misericordiosos são bem-aventurados, pois também receberão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. A misericórdia de Deus, 4, é fundamental para hoje sermos salvos, pois foi a sua riquíssima misericórdia que ele demonstrou seu grande amor para conosco, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Efésios capítulo 2, versículo 4, Tito 3, versículo 5. 5. Recebemos a ordem para sermos misericordiosos, assim como o nosso Pai que está no céu é. Lucas capítulo 6, versículo 36, Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. E o 6. Como cristãos verdadeiros, eleitos de Deus, devemos nos revertir em termos afetos de misericórdia uns para com os outros. Colossenses 3, versículo 12. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem do que significa misericórdia. A misericórdia de Deus é uma coisa maravilhosa, porque ela não tem fim, Mas, como a palavra do Senhor mesmo diz, que Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor, não devemos testar aí a misericórdia de Deus. Aqui, essa mensagem é para te explicar, para te ensinar, para me ensinar o que significa essa misericórdia em vários termos e significados que a Bíblia traz para nós no Antigo e no Novo Testamento. Eu espero que você tenha se edificado, eu tenho certeza que sim. E que Deus te abençoe e que você possa lembrar que todas as manhãs as misericórdias de Deus, elas se renovam em nossas vidas. Amém? Então, um grande abraço, fiquem todos na paz dele mesmo, do Senhor Jesus.